Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição de hoje do Opinião Litoral, que é uma opinião diferente. Nós vamos receber aqui, com muito prazer e com muita honra, as 3 juízas eleitorais de Santos, no caso da Renata Guzmão, que entra no próximo bloco, também de Bertioga. A Ariana Jerônimo é a juíza eleitoral da Vara 118. Da Zona Eleitoral 118. E a Natália Monte é a juíza da Zona Eleitoral 272. 273. Mohamed, é a primeira vez você falava que as 3 varas eleitorais de Santos, incluindo Bertioga, comandadas por juízas, não é? Boa Paulo, tarde. Boa tarde. Eu vou, inclusive, abrir o programa com uma questão para colocar para elas que não tem muito a ver com eleição, mas essa situação inusitada e que é muito grata. Porque a gente está vivendo, por exemplo, a Simone Tebet baseia a campanha dela na questão da participação da mulher na política. Eu acho que a primeira instituição no Brasil que caminhou nesse sentido e que mostra que às vezes não é preciso cota nem lei para que você tenha acesso igualitário, foi o Poder Judiciário. Sem dúvida nenhuma, primeiro foi a Justiça Federal. Lá, para que se tenha uma ideia, tem mais juízas federais do que juízes federais. E foi uma coisa natural, não teve lei, não teve norma do Conselho da Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por exemplo, que atua em São Paulo e Mato Grosso do Sul, é praticamente paritário, já foi presidido por várias mulheres, nasceu com 3 grandes mulheres, Lúcia Figueiredo, Diva Malherbe e Ana Maria Scartesini, que foram desembargadoras que fizeram a história. E é muito gratificante que o Tribunal de Justiça, que talvez fosse um dos mais machistas do Brasil, está começando a caminhar para esse sentido. São muitas juízas passando no concurso, muitas desembargadoras, quase que exclusivamente na carreira, porque no quinto constitucional ainda existe tanto demagogia por parte da ordem quanto um certo machismo por conta do Ministério Público, mas na carreira muitas mulheres estão sendo promovidas. É um tribunal muito grande, muitos anos de machismo, muitos anos de cultura, vai demorar para ter 125 mulheres, mas é um ótimo sinal. Mas eu queria perguntar especificamente para vocês em relação a isso. Vocês sentem essa mudança de mentalidade no tribunal, quando ele não muda regra nenhuma para permitir que 3 mulheres coordenem as eleições numa região, numa cidade como a nossa, em que ele podia dizer, não, vou colocar um homem no meio para elas se sentirem mais seguras, o que é uma coisa ridícula que o homem tem mania às vezes de pensar. Está mudando a mentalidade do Tribunal de Justiça em relação a vocês e a participação da mulher no Judiciário Paulista? Acho que uma coisa precisa ficar esclarecido. Nós nos inscrevemos para um concurso de seleção para presidir as eleições, para sermos juízas eleitorais. Então é um concurso, tá? Um concurso em igualdade de condições entre homens e mulheres. Coincidentemente, aqui em Santos, as 3 alcançaram essa conquista, né, do cargo de juiz eleitoral. Mas todas as 3 concorrendo em igualdade de condições com homens também. Por antiguidade, nós acabamos conseguindo vencer essa disputa. Mas isso acaba sendo também um reflexo da ascensão das mulheres na carreira, né? Quando nós ingressamos na carreira, eram menos mulheres com 20 e poucos anos de carreira, que é o que nós temos hoje. Eram pouquíssimas mulheres. Então, num concurso há 20 anos atrás, para juiz eleitoral em Santos, por antiguidade, pouquíssimas mulheres teriam esse acesso. Mas hoje, na nossa faixa etária, no nosso tempo de carreira, já há uma certa paridade. Então, hoje há a condição para que isso aconteça. Na verdade, não é uma escolha, é por antiguidade entre interessados, mas hoje nós temos na antiguidade uma paridade que permite que isso aconteça. Mas há uma mudança vocês notam uma mudança de mentalidade na administração do tribunal?
em relação As a... mulheres. Eu acredito que sim, porque já exatamente pelo mesmo motivo. 20, 25 anos atrás começaram a ingressar mais mulheres na carreira, os concursos têm sido desde então bem paritários, né? Um equilíbrio grande entre homens e mulheres. Então, à medida que a gente ascende na carreira, e isso vai refletir no tribunal também, o número de mulheres aumenta. E a paridade vai, então, alcançando os patamares superiores. Então, isso tem acontecido no tribunal de uma maneira muito natural. Hoje, a gente vê, já chegando ao tribunal, por ascensão, por antiguidade, uma quantidade maior de mulheres. Isso, de certo, traz uma influência interessante. Agora, doutora Ariana, posso chamar de Ariana? Lógico. Depois do concurso, vocês fizeram um treinamento específico para essa eleição? Depois do concurso da magistratura? Não, do concurso. Desse concurso do concurso para ser juíza eleitoral. Nós temos várias instruções diárias, né? Recebemos um chamado linha direta, que são assim todas as instruções dos tribunais superiores, né? Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, e a todo momento eles nos convocam para participar de webinários, enfim. As instruções estão vindo a todo momento, até porque é bem dinâmico, né? São muitas resoluções sobre as eleições, então a todo momento nós temos essas instruções, sim. E o que você gostaria de falar para a telespectadora, para o telespectador, do que pode e o que não pode nessa eleição? Olha, eu acho que assim, em primeiro lugar, né, para o eleitor não ficar perdido no dia da eleição, antes de sair de casa, certificar o seu local de votação. Porque algumas escolas mudaram, foram agregadas por outras, entendeu? Os postos, as sessões, né, de votação. Então, assim, antes de sair de casa, verifique seu local de votação na internet, no site da Justiça Eleitoral, através do aplicativo da Justiça Eleitoral, também é possível, ou até mesmo no próprio cartório eleitoral, onde você tirou seu título de eleitor, tá? Então, em primeiro lugar, eu acho que essa providência é muito importante. Levar um documento original com foto, pode inclusive ser um documento eletrônico, tá bom? Não esquecer da cola. É muito importante que leve a cola, porque é uma eleição que tende a se alongar, se prolongar, são muitos cargos em disputa, muitos candidatos. Você até trouxe uma cola para a gente colocar na tela. Eu trouxe, exatamente. Vamos colocar a cola na tela. Daqui a pouco aparece a cola. Então, prestar muita atenção nos cargos, nos números dos seus candidatos, levando a sua colinha, você não tem como errar, né? Agora, se você deixar para guardar na memória, pode ser que você se confunda na hora. A cola, inclusive, é importante pela ordem. Pela ordem, vai ser naquela ordem, né, de votação, começando pelo deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. São números diferentes, né, para cada cargo, então isso é importante porque para deputado federal são 4, para deputado estadual 5, 3, 2, então as pessoas não podem pular os cargos. Às vezes a pessoa, eu só quero votar para presidente, mas ela obrigatoriamente tem que passar pelos cargos anteriores, precisa resolver o que vai fazer com aqueles cargos se não quer votar. Então prestar muita atenção a esses detalhes, eu acho muito importante. Tem uma questão muito curiosa nessa eleição, essa questão de saber onde votar. Tem um candidato a governador que não sabe onde vai votar, ele precisa instalar no telefone dele o aplicativo do TRE, deve ser porque ele mora no Rio. Isso aí viralizou, lógico. Nas redes sociais, né? Eu queria ouvir de vocês, a gente vai colocar 2 pontos que eu acho que são extremamente interessantes, porque se tornar objeto de polarização, de discussão, como se fosse uma tentativa da Justiça Eleitoral de prejudicar um determinado grupo político, só que a Justiça Eleitoral simplesmente lembrou ou regulamentou de uma forma mais cuidadosa algo que nunca pôde acontecer, que é a questão primeira delas, a questão do uso do celular. E é normal a gente ver, porque as pessoas às vezes usam escondido e nas outras eleições tiravam foto do voto para publicar no Instagram, e hoje a gente vê as pessoas serem escravas das redes sociais, mas nunca pôde, a questão é essa. O que eu vejo como novidade foi que o tribunal pela primeira vez disse, se tiver com o celular na cabine, não vai votar. Qual é a visão de vocês em relação a isto na realidade no dia da eleição? A gente vai ter muito problema ou não? Olha, eu acredito que não.
As regras, na verdade, a finalidade disso é tornar a regra que, como você falou, já existia. Então, qual que era a ideia? Tornar a regra clara e uniforme, de maneira que todos tenham o mesmo tratamento e a mesma consequência. Então, o que acontece? Agora, todos estão orientados que, ao ingressar na sessão e se identificar, devem deixar o celular, obviamente, se o portarem, devem entregar o seu celular ou colocar na mesinha auxiliar, para que não entrem com ele na cabine de votação. É esse o ponto. Não é, não posso levar, não vou poder chamar meu Uber. Não é nada disso. Entre a sua identificação com o mesário e a cabine de votação é que você não pode ingressar com o celular. Então, a regra ficou esclarecida e unificada. O mesário é obrigado a indagar o eleitor se ele porta um celular e, se a resposta for afirmativa, esse eleitor deve, então, colocar o seu celular sobre essa mesa ou a mesa auxiliar antes de ingressar na cabine. Se ele se recusar a fazer isso, a consequência é exatamente a de ser impedido de votar. Justamente aí a gente está indo para um momento onde o cara passa numa festa do partido adversário, volta com uma arma e dá um tiro no cara. A gente está falando de uma eleição que nunca foi tão polarizada e nunca teve tantos atos de violência nesse período de campanha, inclusive. Vai haver algum reforço no policiamento, a pedido de vocês, para que já se esteja preparado para isso, para aquele cara muito educado que vai dizer, não vou botar meu celular e quero ver quem é que vai tirar ele daqui, e vou votar, vai ter um reforço de policiamento, porque eu imagino que não vai ter polícia para todas as sessões. Vai ser feito um reforço no dia da eleição? Posso falar, né? Bom, em primeiro lugar, contamos com a colaboração do eleitor. Tá? O dia da eleição é o dia da democracia, é o dia de festa, né? É o dia do eleitor. Então, em primeiro lugar, contamos com essa colaboração. Obviamente, o mesário não vai entrar no embate com o eleitor que se negar a entregar o celular. Porém, isso vai ser anotado, vai ser registrado na ata, o horário que isso aconteceu, e isso é encaminhado à Justiça Eleitoral. E aí as providências são tomadas posteriormente. Se o eleitor se exaltar a ponto de partir para a violência, obviamente haverá a intervenção da polícia. Tá? Aí o senhor me falou, mas não vai ter policial suficiente para isso, mas a Justiça Eleitoral está com todo o seu apoio logístico em cada local de votação e eles têm o poder de polícia também, eles nos auxiliam, são nossos representantes lá dentro da sessão. O presidente e todo o apoio logístico. Então, qualquer incidente é imediatamente comunicado e nós tomamos as providências cabíveis. Porque para o eleitor votar, ele depende da autorização ser dada do mesário para o equipamento. Não é? Então, se ele se negar a entregar o celular, o mesário não autoriza que ele vote. Ele não vai ter essa autorização para votar. Então, e vai deixar de votar por conta disso? Saiu da sua casa, foi até o local de votação, chegar lá, não quer entregar o celular, por quê? Vai ajudar seu candidato como, se não for votar nele? Porque se negou a entregar o celular, se recusou a entregar o celular, não faz sentido. Daí porque a nossa confiança na boa-fé e no bom senso do eleitor. O que pode acontecer, Mohamed, é o eleitor, ele não tem autorização para votar, ele travar a fila, por exemplo, né? Fazer uma... A questão é que, às vezes, eu entendo essa questão do eleitor, você vai prejudicar seu candidato. É que, muitas vezes, o que você quer não é o resultado da eleição, o que você quer é tumultuar. E a gente está vendo tropas de choque com esse sentido. Eu fiz essa pergunta de reforço porque a gente sabe que a polícia tem as suas reservas para jogo de futebol, grandes passeatas e tal. Então é lógico que está sendo feita uma contingência. A gente sabe que Santos não é uma terra do Velho Oeste, normalmente em época de eleição. Alguns lugares sim, a ponto do TSE e dos TREs, às vezes, convocarem as Forças Armadas para participarem da segurança. Mas Santos não está trabalhando com a possibilidade de grandes problemas. Vai ser uma eleição que, para as juízas eleitorais, está sendo tratada como provavelmente vai ser uma eleição tranquila. O efetivo, veja, isso já é uma logística de eleições e, evidentemente,
As forças de segurança também têm essas preocupações. Nós tivemos já reunião também com as forças de segurança, em que todos expuseram suas preocupações, e a partir dela é que foi montado toda a logística para o dia da eleição. O que nós temos é que todo o efetivo disponível, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, da Polícia Federal e da Polícia Civil, estarão a serviço das eleições nesse dia. A prioridade absoluta é a fluência da votação, a segurança do eleitor, enfim, estão todos já coordenados para que os trabalhos fluam, independente de qualquer incidente, e que a gente consiga encerrar as sessões muito próximo do horário das 5 horas e que a apuração corra sem maiores problemas. Essa é a prioridade. Opinião 2, o Opinião Litoral para o intervalo rapidinho, volta já já. Voltando com a Opinião Litoral de hoje, participam nesse bloco 2 juízas eleitorais, a Renata Guzmão, a Ariana Jerônimo de Santos, a Renata é também de Bertioga, e o comentarista Roberto Mohamed. Eu vou perguntar rapidinho para a Renata, boa tarde. O eleitor pode entrar com boné, adesivo, bottom, camiseta, todo fantasiado do candidato dele, não? Boa tarde a todos. Excelente pergunta, Paulo, porque às vezes eles podem confundir isso com boca de urna. Não, mas qualquer manifestação pacífica do eleitor, com camiseta, boné, até bandeira, né, individual, ele pode ir no dia das eleições. O que não pode é aglomeração, comício, manifestação verbal, boca de urna, distribuir santinho, derramamento das papeletas, é isso que não pode. Mas manifestação individual e silenciosa é possível. Nessa questão porque a Ariana falou da questão da cola, a gente já está com ela na tela, com o modelo da cola, está aí. A gente também precisa analisar, a pessoa pode preencher a caneta e vai lá e vota, sendo livre, não tem vinculação partidária nenhuma, você pode fazer o voto mais absurdo que você quiser do ponto de vista ideológico, mas a questão é justamente essa. Vocês notaram, com essa digitalização da campanha eleitoral, porque a boca de urna, ela é fácil de ser determinada quando eu estou entregando o santinho na porta da sessão eleitoral. Ou seja, a boca de urna que a gente classicamente proíbe é aquela boca de urna que precisa de papel. Justamente um material que os candidatos hoje já não usam tanto, não se gasta mais tanto dinheiro com papel. A gente está vendo isso, quem dirige pela cidade vê que não tem mais tanta gente entregando santinho. A campanha é muito mais digital. Quer dizer, o que existe é essa campanha passiva, né, de camiseta, é a campanha da presença, de ver o candidato, o nome do candidato na bandeira, no adesivo de carro. Isso já é uma tranquilidade a mais para a eleição, porque a propaganda passiva é absolutamente permitida. Não vai ser ela o grande mote, então isso até numa eleição que a gente está tão preocupado com segurança, vai dar muito menos trabalho em relação à boca de urna? Eu acredito que sim, menos trabalho. Essa manifestação pacífica, silenciosa, justamente está lá no celular da pessoa e pronto. Ele não pode propagar, né? Quem vai votar não pode sair falando na fila, enfim, tentar convencer o coleguinha atrás, isso não pode. Mas eu acredito que sim, você tem razão em relação a isso, eu acho que é um pouco mais passivo mesmo. Doutora Renata, eu vou fazer uma pergunta específica sobre o segundo ponto, que no primeiro bloco eu falei da questão do celular. Agora, uma outra questão que também nunca pôde e agora estão transformando num cavalo de batalha, que é a questão da arma. A gente vive um momento de retrocesso no Estatuto do Desarmamento. Eu, do ponto de vista pessoal, acho que só a polícia, só as forças de segurança devem andar armadas. A gente nunca vai conseguir pacificar a sociedade se a gente deixar as armas tomarem conta, porque eu não entendo essa história de povo armado não é escravizado. Escravizado por quem? Mas vai acontecer lá na sessão eleitoral.
O particular com porte de arma, uma arma registrada, ele é obrigado a deixá-la na mesma caixinha do celular, ou vai haver um procedimento diferenciado? Por mais surreal que seja alguém botar uma arma na cintura para ir votar, mas a gente sabe que isso vai acabar acontecendo porque tem espírito de porco para tudo. Como é que vai ser o procedimento daquele que é particular, da pessoa, do civil, que chega na sessão eleitoral para votar armado? Se ele estiver portando ostensivamente a arma, ele não vai nem entrar. Ele vai ter que voltar para casa dele e deixar a arma dele na casa dele. Essa história de deixar ali para votar não vai acontecer. Ele vai voltar, vai ter que voltar para lá sem a arma. A não ser que ele esteja a serviço da Justiça Eleitoral, que todos os policiais estarão. E aí como é que é, no caso do policial? E aí ele vai e ele pode votar, portando a arma. Não precisa tirar nada. Não precisa tirar, não precisa tirar. Mas aquele que não está a serviço não pode nem entrar lá, Não pode nem se aproximar. Ele não vai ser permitido, não vai ser permitida a entrada dele no prédio. Entendi. Então não vai ser esse negócio de tem que tirar a arma. Não vai poder entrar com a arma. Não, ele não pode entrar com a arma. Não pode entrar. E isso o policial, 100 metros do local. O policiamento que vai estar, ostensivo na porta, nas redondezas ali do prédio, vai ser encarregado disso. Já estão todos cientes, Eles já sabem toda a normativa. A normativa é... A polícia já sabe como proceder, se a indagação é essa, o que fazer. Essa orientação já tem. Não é a gente que vai passar essa orientação para a polícia, eles já sabem como proceder. As reuniões com a Comissão de Segurança já foi realizada, isso já está tudo bem costurado. Ariana, e o e-título? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o e-título, sobre a digital, apresentar a digital, ser identificado, Sim. A identificação digital. O e-título é uma ferramenta excelente, para a Justiça Eleitoral. Então, o eleitor pode fazer o uso do e-título. E, este ano, todas as urnas têm a identificação biométrica. Até quem não foi cadastrar sua biometria na Justiça Eleitoral, porque houve a suspensão, desse cadastro em razão da pandemia, Então, até quem não conseguiu, eventualmente, no momento que for lá votar, vai ter a sua biometria colhida vinda de órgãos externos conveniados da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, o Denatran. Então, a pessoa não fez o seu cadastro, da biometria na Justiça Eleitoral, mas foi renovar a sua habilitação, ou foi tirar pela primeira vez a sua carteira de habilitação. Esse dado vem exportado, migra do Denatran, em razão desse convênio com a Justiça Eleitoral, e pode ser que ela seja identificada biometricamente na ocasião. E aí, se algum eleitor não tem essa biometria cadastrada, porque também não foi retirar sua carteira de habilitação, não foi fazer seu RG, renovar o RG, também não tem problema. Desde que ela apresente um documento original com foto, ainda que seja um documento eletrônico, ela também vai votar de qualquer jeito. Agora, é o meu caso, Mohamed. Eu não fiz a identificação biométrica, mas eu renovei a carteira em julho, a carteira de habilitação. Então, talvez, é que eu já sou um pouco velho, às vezes a minha digital não passa, Mas você quer discutir isso aqui no programa? Agora, Mohamed, eu achei interessante um detalhe que você sempre cobra aqui no Opinião, que é a conversa, a troca de informações entre setores diferentes de autoridades, No caso, Justiça Eleitoral e Denatran, O país o Brasil é um país singular, Nós temos todo mundo fica criando N dificuldades para uma identidade nacional quando ela já existe, que é o CPF. É só substituir o RG pelo CPF, você já tem um sistema pronto e você faria a unificação do sistema de informações. É um absurdo. Um país onde você tem um instituto de identificação por estado e tem pessoas com 10 carteiras de identidade estaduais. Só beneficia a fraude. O Brasil não é um país que precisa de psiquiatria. Você tem que fazer psicologia antes de qualquer outro curso para poder entender como é que ele funciona. Mas, por exemplo, e agora eu vou fazer uma pergunta específica, porque ao contrário do Paulo que esconde a idade, a gente vai chegando numa certa idade, a quantidade de senhas que a gente tem para banco, para essas coisas, a gente tem que ficar diminuindo. Eu, por exemplo, 2 ou 3 e acabou. Quando começam aquele que eu mude muito, pronto, eu encerro a conta.
Eu não fiz o recadastramento. Acho que renovei a minha carteira 2 anos atrás. Mas eu vou poder votar. Com o título e com a identidade, vai ser analógico, porque eu já falei, eu sou uma pessoa analógica, o Paulo finge que é digital, eu não, eu sou analógico. Eu vou poder chegar lá com a minha identidade, com a carteira, e aí assino o recibo, fica tudo certo, quer dizer, não preciso pertencer ao mundo digital para poder votar. Não precisa. Existe algum tipo de notícia, porque vocês têm reuniões, eu acho que de planejamento, a gente vai chegar a uma digitalização total da Justiça Eleitoral? Esse é o objetivo, é o que ela busca. Vocês têm ideia de quantas eleições, mais ou menos? Olha, atualmente, se eu não me engano, os dados, né, que as últimas informações, 75% dos eleitores no Brasil já estão biometrizados. Os que foram e os que não foram, mas tiveram a sua identificação biométrica puxada. Sim. 75%? É um número bem alto. E se Muito falando alto. de Brasil. Porque eu que estou nos 25% que não foram ainda. Ou não. Ou Você não foi lá não. renovar o seu RG? Mas são 2 anos. Pode ser que pode esteja ser lá. esteja. Pode ser que esteja lá. Você vai saber no dia. Então não há problema, porque eu recebi essa dúvida de muita gente. Não há problema. Com esse avanço digital, não mudou nada para o eleitor que ainda está na idade do analógico. Não, porque houve justamente a suspensão dessa biometrização em razão da pandemia. Então foram 2 anos que o serviço ficou suspenso. E aí a gente não conseguiu concluir esse maior número de eleitores biometrizados. Renata, uma confusão da eleição passada, que repercutiu muito, é aquela história do eleitor digitar um número e não aparecer. O que vocês têm a dizer sobre isso? Essa foi uma questão que foi bem característica, mas é importante a gente falar. Várias coisas, né? Primeiro, votando no candidato errado. Estou votando para presidente, enquanto eu tenho que estar votando para deputado estadual, por exemplo. Né? Esse ano, o mesário ele vai ter o controle de em que cargo eu estou votando. Então, se eu estiver votando, olha, meu candidato aqui não está aparecendo. O senhor está votando em quem? Presidente? Sim, mas aqui consta para mim que o senhor está votando em deputado. Então, né, talvez o senhor esteja se confundindo, né, o cargo. À medida que ele vai exercendo o voto, o mesário vai acompanhando. Vai acompanhando. Foi deputado, Isso. foi... E tem Ele não vê o voto. Ele não vê o voto. Só em que fase, que é Ele para percebe a orientar, que é para orientar. E outra questão que pode acontecer é eu estar votando num candidato que não está registrado no meu estado. Então, ele não vai aparecer na minha urna de votação. Então, eu quero, às vezes, votar num deputado estadual de outro estado para ajudar, porque conheço ali, não sei, do Nordeste, do Sul. Não vai, ele não vai aparecer. Eu vou digitar o número dele, pode aparecer, inclusive, a foto de outro, que coincida o número. Apareceu a foto de outro. É possível isso, né? Se eu não prestar atenção nisso. Então, são várias questões que a gente tem que prestar atenção. Demora um segundinho para aparecer a foto também. Minha foto não apareceu. Demora um pouquinho. Então, são coisas que a gente tem que saber antes de ingressar na urna. Todos os candidatos apresentaram a foto ou pode acontecer de um candidato não ter apresentado a foto? Todos. Todos. Agora, outra observação que eu vou fazer é que às vezes também tem o voto da legenda. No voto da legenda não vai aparecer a foto do candidato, porque voto de legenda. Mas o eleitor nem sempre sabe disso. Ele está digitando o número errado, como ela falou. Pode acontecer. E aí não está vindo a foto do meu candidato. Provavelmente, ou você está votando em candidato de outro estado, ou você está votando com o número errado. Esse número não está correto. Se você começa com o deputado federal, você tem que digitar 4, né? Digitar 4. São 4 dígitos. Isso. Né? Aí vem o deputado estadual. Se digitar só 2, você vota na legenda. Né? Vota na legenda. Aí a pessoa fala, mas não apareceu a foto do meu candidato. Porque se você digitar só os primeiros 2 números, o voto é da legenda e não do seu candidato. Tem uma questão aí também para ser colocada em relação a isso. Na verdade, há 4 anos atrás, né? Porque foi na eleição nacional, os 2 candidatos
que monopolizavam a disputa e tinha muita gente querendo arrumar confusão. E eu acho que é por aí que a Renata estava indo aquela hora. Não teve comprovação nenhuma de que isso ocorreu. Por isso que os bolsonaristas estão criando esse caso todo. E eu não estou falando bolsonaristas por causa de um candidato. É de onde tem vindo todas as notícias em relação a isso. Eles ficam inventando esses possíveis problemas da eleição de 4 anos atrás como se eles tivessem ocorrido, como se as investigações tivessem determinado o que aconteceram. Mas não foram. Não aconteceram, né? Não teve nenhum tipo de investigação que tenha apontado que aquilo era verdade há 4 anos atrás, né? Não, nenhuma. Registro de fraude. Nenhum As registro. urnas eletrônicas estão em funcionamento desde 1996, sem nenhum registro de fraude. Elas não são ligadas à internet, elas não têm Wi-Fi, Bluetooth, elas não têm como serem violadas. O único cabo que sai da urna é o cabo da energia elétrica, ligado à tomada. Ainda assim, ela tem uma bateria interna. A urna é vazia. Os dados são colocados na cerimônia de geração de mídias, através de uma espécie de um pendrive. É uma mídia. Nesse momento que são inseridos os dados de candidatos, que são 3.600 em disputa, e dos dados do eleitor daquela determinada sessão. Fora isso, as urnas estão vazias. E elas são lacradas. Lacradas. Né? E fora todos os procedimentos e todas as etapas que nós temos, oportunidades de testar essa segurança. De testar a segurança, de fazer auditorias. São várias oportunidades, inclusive no dia da própria eleição. No dia anterior, no dia da eleição, são várias oportunidades. Nós emitimos a zerésima e o resumo da zerésima, que é para comprovar que não tem nenhum voto naquela urna. Então, são vários procedimentos e nunca se comprovou nenhuma fraude. Eu e o Paulo temos ele mais do que eu, porque ele participa. Ele já era eleitor na época que tinha que provar renda para poder votar em deputado do Império. Mas nós somos de uma época em que, acabada a votação, havia praticamente uma festa cívica. Ia todo mundo para o Portuários, aqui nós estamos falando de Santos, para o Portuários ou para o Santos, e aquele mundo de gente, para o Atlético, aquele mundo de gente, e a gente se encontrava. Hoje, eu lembro da última eleição, não tem graça nenhuma, porque hoje, e aí a minha dúvida, a pergunta para vocês é essa: a totalização hoje é o único momento online do processo eleitoral. Exato. Ela vai ser feita regionalmente ou ela vai ser feita pelos TREs para o tribunal? Ou seja, o pacote vai de Santos para o TRE e do TRE para o TSE ou é enviado diretamente? O pacote sai de Santos diretamente ao TSE. É um canal único. Ele não passa pelo TRE, não existe redundância nisso. Não existe. Agora, diretamente transmitido ao TSE. Nessa a mídia. É muito os dados daquela mídia que sai da urna. Porque os dados que saem da urna ficam afixados na sessão. Afixados na sessão então, com QR Code. A apuração, ela é completamente transparente. Aberta. Qualquer partido, qualquer candidato... Qualquer pessoa, qualquer eleitor pessoa que estiver ao final da sessão, pode quiser com captar com o seu celular o QR Code daquele boletim de urna, ele tem o resultado daquela sessão antes da gente transmitir para o TSE. O eleitor já tem esse resultado no celular dele. Depois ele vai lá no site e vai conferir se está batendo aquilo que ele registrou no celular dele com o que foi transmitido para o TSE. Ou seja, tem que conferir, os números têm que bater. Dizer que vai fiscalizar a sala de apuração, isso é uma bobagem, né? Porque é só fiscalizar. Não existe sala preta. Não existe. A sala, inclusive, não é preta, porque eu já passei por lá, mas ela não é preta. É só totalizar os boletins de urnas. Muitos partidos fazem isso, né? Sim, tem um sim. encarregado em cada boletim de urna, em cada sessão, fotografa, como a doutora Eliana falou. Uma cópia impressa, obrigatoriamente uma cópia impressa é entregue ao fiscal do partido que estiver lá no dia. E aí, mais uma coisa que os detratores da justiça eleitoral têm falado. Digamos que a internet caia. Foi preparado um sistema redundante? E a segunda pergunta, para onde vão essas mídias? Depois do intervalo, elas respondem. A gente volta já já.
Voltando com o Opinião Litoral de hoje, em que a gente tem o prazer, a honra de receber as 3 juízas eleitorais daqui, das zonas eleitorais de Santos. Mohamed, você pode refazer a pergunta? Nesse bloco a gente tem a Renata Guzmão e a Natália Monte. Vai haver, doutora Natália, um canal redundante, ou seja, cai a internet de um lado, vai ter um outro adicional para impedir que demore. Porque na reeleição da Dilma contra o Aécio, todo mundo deve lembrar, houve um apagão. Na primeira meia hora de eleição, quase uma hora, para depois, o processamento tinha começado, aí começa a aparecer o resultado só uma hora depois. Foi uma questão de apagão, parece que no sistema do próprio TSE, porque ele estava recebendo as totalizações. Então são 2 perguntas. Vai haver sistemas redundantes de transmissão, ou seja, cai um entre o outro, e para onde vão essas mídias depois da eleição? Depois da transmissão, para onde vai essa mídia física que foi transmitida? Tá. As mídias físicas, elas estão em cada zona eleitoral, cada cartório tem as suas. Então é feita a transmissão, e enquanto não vier a resposta de Brasília de que aquilo foi recebido e isso for checado, essas mídias estão passíveis de serem retransmitidas, ou seja, ninguém vai jogar fora a mídia antes de haver uma resposta e uma confirmação. Essas mídias, depois da eleição, ficam guardadas no próprio cartório eleitoral onde houve apuração. Por um determinado período. Sim, até que se homologue. Como eram os votos de papel antigamente, para possibilitar a recontagem. Passou o prazo de pedido de recontagem, destrói. E o mesmo acontece com os boletins de urna. Todos aqueles boletins de urna que estão no cartório, que são publicados no dia da apuração, para os fiscais, para os populares, enfim, todos eles são armazenados em uma pasta e são arquivados em cartório. Então, quer dizer, se a mídia estragar, nós temos os boletins de urna arquivados. Então, também não há nenhum problema em relação a isso. E quanto ao sistema, ele vem sendo aprimorado a cada eleição. Então, a Justiça Eleitoral tem muito essa característica. Tudo aquilo que não funciona ou funciona mais ou menos numa eleição é exatamente o foco da próxima. Então, tem havido um aprimoramento constante dessa questão da transmissão. Tanto que antigamente se transmitia primeiro para os TREs e depois para Brasília. Isso já mudou, agora já é direto para Brasília 2 eleições e eles vêm trabalhando para aprimorar esse sistema. E há também uma orientação, um programa auxiliar que também já foi desenvolvido para que haja, em caso de necessidade, uma outra alternativa de transmissão. Mas a gente acredita que isso não vai acontecer, porque como o sistema foi muito aprimorado, esse sistema de auxiliar, ele foi criado para exceções mesmo. Porque é aquela coisa, pode até estar atrasando um pouquinho uma transmissão de um estado, mas aí acabando a do outro, o fluxo retoma, enfim. Nós todos estamos bastante tranquilos em relação a isso. Os candidatos impugnados, como a gente teve, por exemplo, o Roberto Jefferson, eles não estão na lista de votação, eles não vão aparecer, o número deles não vai estar registrado lá, então não adianta o eleitor votar nele. Porque vai ter algum louco que vai querer votar no Roberto Jefferson, por exemplo. Aí ele vai tentar e não vai conseguir. Os candidatos impugnados não estão na listagem do TSE. É só os registrados, definitivamente. Só aqueles que foram registrados e que não foram impugnados. Os impugnados não estão. E se por algum acaso houver o provimento de um recurso, de alguma candidatura que tenha sido impugnada nesse meio tempo, aí sim, ele já está na urna, porque nós já lacramos as urnas, estamos lacrando as últimas hoje, aí esse voto é nulo. É aquele caso do voto nulo. Exato. E eu queria agora justamente perguntar isso. Tem muita gente que fala bobagem e eu queria aqui, porque a gente às vezes explica, as pessoas não acreditam. Então, que vocês explicassem a diferença do voto branco e do voto nulo. O que é voto válido e o que não é. Qual é a diferença? Por que tem as duas teclinhas na máquina? Do branco e nulo, se fosse tudo a mesma coisa, era uma tecla só. Como é que funciona, para efeito de voto válido, o voto branco e o voto nulo? É exatamente a mesma coisa. Os dois votos são inválidos, não entram no cômputo.
O cômputo vai partir da premissa só dos votos válidos, aqueles votos que foram dirigidos necessariamente a algum candidato ou a alguma legenda. Os votos brancos e os votos nulos, eles só se diferenciam pela forma que você invalida seu voto. O voto branco, existe a tecla específica. Se você não quiser digitar 5 números aleatórios para anular seu voto, você diretamente aperta a tecla branco e você vai pular para o próximo cargo. Agora, se você preferir digitar teclas aleatórias, enfim, num candidato que não existe, ou que foi impugnado, esse voto, então, é anulado. Mas, para efeitos de contagem, é exatamente a mesma coisa. Nenhum dos dois vale absolutamente nada. Eu sei porque a sua pergunta. Porque tinha antigamente essa questão de voto nulo, não contava. O voto branco ia para aquele que estivesse na frente, não é por causa disso? Exatamente. E as pessoas não entendem que mudou a legislação. Mudou a legislação há bastante tempo, mas era exatamente isso. Não vote em branco, porque senão você vai privilegiar aquele que está na frente. Existia isso mesmo. Então, eu acho que é por causa disso a pergunta, né? Não, mas hoje, né, a partir desse momento, não. Sim, então, se o voto nulo e branco fosse muito alto, nós teríamos, não haveria invalidação da eleição, porque tem aquelas lendas urbanas, aquelas coisas que a gente vê em fake news. O que acontece é que derruba o número de votos válidos. Por isso que tem tantas variáveis na questão de vai ter segundo turno ou não vai ter segundo turno. Porque isso é primordial, é uma variável essencial para determinar se vai ter primeiro ou segundo turno. Por quê? Porque os 50% mais um dos votos válidos é excluídos o voto branco e o voto nulo, que pode, se houver um estouro de votação de nulo e branco, a gente vai ter um número de votos válidos muito menor. É essa questão hoje com que se trabalha na legislação atual, não é isso? Exatamente. E é por isso que os candidatos trabalham com não vamos perder o nosso voto, né? Vamos votar. Então, é por isso que eles trabalham com isso, para não causar alguma discrepância na hora de um segundo turno, né? Eventualmente. Renata, e as justificativas, como é que vão funcionar? As justificativas, o ideal é que seja feita pelo e-título, porque assim a pessoa não precisa ir até o colégio eleitoral, né, o prédio, a sessão eleitoral. Quem tem e-título faz pelo e-título, quem não tem precisa ir no cartório. Existem algumas escolas que têm mesas de justificativas, que são só para fazer justificativa, mas não são em todas. Mas toda sessão pode ser feita justificativa, né? Agora, o eleitor vai escolher aquela que não esteja com muita fila, né? Para não se atrapalhar. Mas é uma coisa curiosa, né? Porque é mais ou menos como, olha, eu vim aqui para dizer que eu não venho. Porque se o cara vai justificar o voto no dia da eleição, na cidade onde ele está, não tem sentido, isso é só fora. E aí puxou uma outra pergunta. O TSE soltou uma nota explicando que o voto em trânsito, para quem estiver em estados diferentes, só vai valer para presidente da República. Isso é uma coisa óbvia, porque a urna que está lá, por exemplo, em Alagoas, tem alguém de São Paulo em Alagoas passando férias, ele só vai poder votar para presidente, porque o resto são candidatos do estado de Alagoas. Mas se eu estiver, por exemplo, o meu título é de Santos, mas eu estou em Presidente Prudente, eu vou poder votar para tudo, né? Sim. O voto em trânsito é igual aos outros. Dentro do seu estado, é exatamente a mesma coisa, como se você estivesse votando na sua sessão. E ele pode ir em qualquer sessão? Não. Ele vai consultar da mesma maneira, antes de sair de casa, qual foi a sessão naquela cidade em que ele informou, em que ele foi designado. Há um caderno de votação separado em cada sessão, só para o voto em trânsito, e cada eleitor foi cadastrado, foi distribuído. Só vai poder votar em trânsito quem pediu? Sim, houve um prazo para isso, houve um período. Então, aqueles que se cadastraram agora têm que buscar essa informação de que para que local de votação, em que sessão no destino cadastrado é que eles foram cadastrados. Só naquela urna que ele vai poder votar. Não é uma coisa aleatória de eu posso chegar em qualquer lugar para votar. Eu tenho que ter me cadastrado antes. E aí eu fui colocado em alguma sessão eleitoral. Foi direcionado. Renata, a gente está chegando perto do final do programa. Tem alguma coisa importante que a gente não perguntou para vocês ainda e que vocês achem importante esclarecer? Eu acho importante cada uma falar um pouquinho, né? E cada um também
fazer perguntas sobre segurança das urnas, porque eu acho que isso é uma questão que tem sido levantada, né, no nosso país e que, às vezes, tira um pouco da confiabilidade da própria justiça eleitoral, né? Então, que as pessoas, e também sobre os fake news, né, que as pessoas procurem a verdade nos sites oficiais, site do TSE. O TSE disponibilizou um canal, inclusive, de tira dúvidas, onde qualquer um pode entrar no seu celular, pode fazer, tem perguntas de diversas modalidades, inclusive sobre segurança das urnas. Ele remete a um link onde eles abrem uma urna para você, né, olhar, explicam o que tem. Então, é interessante que as pessoas procurem informações verdadeiras e não só confiem em redes sociais, né? Porque a gente hoje é escravo de redes sociais, então não que seja mal isso, mas a gente acaba não procurando nos sites oficiais, nas redes oficiais, né? E isso é muito importante porque nós somos transmissores da verdade. Então, se eu contamino ali o meu colega, eu contamino o outro, e muita mentira falada ao mesmo tempo vira uma verdade. Mohamed, em relação a isso, tem uma questão que eu acho muito interessante. Se houvesse alguma fraude, alguma possibilidade de fraude, desde 96, são 26 anos, né, que a Natália falou, a Ariana falou há 26 anos, lógico que já teria havido denúncias, lógico que já teriam sido apresentadas provas. Impossível uma fraude perdurar por 26 anos sem ninguém mostrar nada, não é? Mas aquilo que a gente tem falado no programa, de gente, quando não me resta outro argumento, eu digo que foi roubado. É que nem torcedor. Mas eu queria aproveitar esse final do programa, Paulo, para fazer uma observação aqui. Às vezes eu me recuso a aceitar que eu já faço parte dos advogados velhos, né? Eu acho que eu estou mais ou menos no meio do caminho em relação às gerações anteriores. Mas é tão gratificante ver Eu tenho uma postura em relação à mulher no judiciário e tive até uma discussão na OAB em relação a isso, porque a mulher traz uma coisa que eu acho que faltava ao Poder Judiciário, enquanto ele foi um clube do bolinho, que é a questão da sensibilidade. E ela não é apurada em concurso, não é apurada em exame psicotécnico, muito menos no exame oral. Houve um processo de dessensibilização da magistratura, que eu acho que é justamente esse crescimento, e aí a Natália colocou tão bem quando falou, agora a nossa geração começa a chegar no grau em que não tem jeito, a gente tem que chegar no tribunal porque eles não conseguem mais segurar esse acesso. Eu acho que já tinha passado da hora da humanização do tribunal, humanização do judiciário. Só que essa humanização jamais aconteceria sem a participação mais efetiva das mulheres, porque é um olhar diferente e é justamente por isso que nós somos iguais, porque é a soma das características diferentes de homem e mulher que resulta na igualdade. Não é o olhar igual, é justamente o olhar diferente se somando. Então eu queria só dizer para vocês o quanto é emocionante para quem sempre brigou por isso, e no meu caso que tem absoluto orgulho de ser advogado, de ver que quando o Kim Kataguiri, um dos candidatos, e alguns candidatos tem aqui, eu gosto muito dessa menina Tabata, essa gente nova vem mostrando que dá para a gente acreditar que a política tem salvação. Eu hoje começo a ver que o judiciário tem salvação. E tem salvação justamente por causa desse toque feminino que não é mais uma promessa e não é mais uma coisa que precisa ser impositiva, ele está acontecendo naturalmente, porque aí ele acontece de verdade. Então só queria agradecer a vocês, primeiro por nos darem a honra de estar fazendo o programa, e segundo por enfrentar as dificuldades que eu sei que vocês enfrentam, e enfrentaram certamente muito mais no início da carreira de vocês. Eu acompanhei uma das maiores injustiças feitas contra um magistrado, que foi uma magistrada aqui em Santos, a doutora Selma Baldança, que foi injustiçada e era um exemplo de juíza.
ajudei a atuar na defesa dela perante a corregedoria, e vocês são um alento. Para quem vive do judiciário, vocês são um alento. Eu quero agradecer muito aqui a presença da Adriana Jerônimo, da Renata Guzmão, da Natália Monte, as 3 juízas eleitorais de Santos, no caso da Renata também de Bertioga, principalmente pela transparência, pela humildade, pela disponibilidade de estarem aqui esclarecendo os eleitores. E eu acho que a questão mais importante da justiça eleitoral é a confiança do eleitor nela, que houve tentativas de arranhar, e essa presença das 3 hoje aqui é um testemunho, um reforço da confiança, transmite essa confiança ao eleitor na urna eletrônica e no sistema eleitoral brasileiro. Muito obrigado às 3, muito boa sorte nas eleições e também na continuidade da carreira. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, ao Paulo pela oportunidade, ao Dr. Mohamed pelas palavras. Eu, assim, fiquei bem emocionada e bem grata com a possibilidade dessa confiança das mulheres, não só na justiça eleitoral, mas na carreira da magistratura, principalmente para mim, porque eu trabalho com uma filosofia de humanização da magistratura, né? O Paulo sabe que é a justiça restaurativa, e para mim é muito importante isso. Então, eu agradeço muito essas palavras, e a gente fica à disposição para dúvidas, né, que surjam. Enfim, e confio que o eleitor vai exercer esse sufrágio, o seu direito de voto, com cautela e com tranquilidade. O nosso trabalho tem sido bem nesse sentido mesmo. Nós confiamos no bom senso do eleitor. A democracia no Brasil, ela vem se consolidando já há bastante tempo. As pessoas, de uma maneira geral, já conhecem as urnas, já conhecem o sistema, gostam de votar, e acredito que isso vai ser feito da melhor forma possível. Enfim, mais uma vez agradecemos o espaço para prestar os esclarecimentos que a gente acha importante. Nós agradecemos a presença, a participação aqui no Opinião de hoje das juízas eleitorais de Santos e Bertioga, Renata Guzmão, que é da Zona 272, Santos e Bertioga, a Ariana Jerônimo, que é da 118, e a Natália Monte, que é da 273. Agradecemos também a participação do comentarista Roberto Mohamed. Nesse momento, nós vamos conversar, apresentar de maneira inédita para o telespectador da TV Cultura Litoral uma pesquisa Data News realizada para Paineiras Empreendimentos e Participações Limitada. Quem vai conversar com a gente sobre a pesquisa é o Alberto Barros, diretor da Data News. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Jornal Opinião da TV Cultura da Baixada. Sempre uma honra estar falando com vocês aí. Estamos à disposição aí, viu, Paulo, para comentar sobre uma pesquisa aí inédita aí para divulgar um resultado de eleições estaduais e federais, tá? Então, essa pesquisa tem um interesse especial para o telespectador da TV Cultura Litoral, porque ela apresenta como estão os candidatos da Baixada Santista na eleição para deputado estadual e na eleição para deputado federal. Nós vamos começar com a intenção de... Para começar, vamos conversar com o Alberto Barros sobre a metodologia. A pesquisa é estratificada, não é, Alberto? A parte da metodologia, o Paulo, a estratificação dela, ela vai por regiões, tá? Que no caso aí seria os 9 municípios aí da Baixada Santista, com seus pesos, tá? Depois a estratificação continua por sexo, idade, instrução e renda, que seria o básico para uma pesquisa eleitoral, tá? Indicado aí pelo TSE. Para o espectador entender, a amostra de 2.500 pessoas feitas para essa pesquisa, 2.507 pessoas, não é isso? Exatamente, 2.507 entrevistas para um público específico da Baixada Santista, tá? Assim, é importante estar colocando
e nós não misturamos nenhuma outra região que não seja a Baixada Santista, tá? Então, englobou aí os 9 municípios que compõem. Então, essas 2.507 entrevistas aqui, claro que o município de Santos, ele vem com uma população, com um número de eleitor maior da Baixada Santista, consequentemente, aí aparece São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Então, quando você fala assim, a gente vai filtrar num eleitorado de quase 1,5 milhão de eleitores que está concentrado aí na Baixada Santista, e para que essa amostra seja representativa, aí você tem que encontrar os pesos, quantos habitantes tem, quantos eleitores tem em cada município que compõe a Baixada Santista, quantos por cento aí da estratificação são da primeira idade, segunda idade e terceira, por sexo, idade, instrução e renda. E o mais importante, viu, Paulo, e a quem está nos ouvindo aí, o mais importante é a forma com que a gente busca as informações. A amostragem de 2.507 é uma amostragem gigante para um universo aí de 1,5 milhão de eleitores. Porque você acompanha aí as últimas pesquisas que saem nacional para um universo de 230 milhões, que é uma população nacional, eles avaliam aí com 2.000, 2.500. Mas a eleição majoritária, para a eleição estadual e federal, essa amostra de 2.507 entrevistas, ela é bem representativa, tá? Considerando a metodologia. Então, não adianta, às vezes, viu, Paulo, para quem às vezes não entende muito de pesquisa, não adianta, às vezes, a gente ouvir 10.000 pessoas, mas se não tiver uma metodologia, ela não vai funcionar. Mas se você considerar a metodologia, como é que foi? A gente pegou dados aí do TSE, utilizamos dados do último censo, já tem dados do último censo aí já sendo publicado, nós usamos também. Então, ficou uma amostra bem fidelizada, tá, Paulo? Para o telespectador entender, a estratificação significa o seguinte: a amostra tem a mesma porcentagem, a mesma proporção que a Baixada Santista em mulheres e homens, moradores em cada uma das 9 cidades, renda e grau de instrução. Então, a amostra tem exatamente a mesma proporção que os eleitores dessas 9 cidades e é distribuída também entre as 9 cidades. A coleta de dados foi feita por visitas domiciliares, não é isso? Isso, Paulo, vale a pena salientar que essa pesquisa feita via fone, que está aparecendo agora, isso é uma novidade aí. Aliás, foi por conta da pandemia que começou a se levantar os dados de amostragem por telefone. Mas a nossa empresa, que tem aí mais de 20 anos, nós só trabalhamos com amostra domiciliar, tá? Que ela na minha opinião, ela é mais fidelizada, ela atinge uma margem de erro menor, tá? Por estar presencial. Bom, vamos apresentar. A pesquisa tem o número 03646/2022 no registro de São Paulo, é uma pesquisa registrada, e vamos apresentar o que interessa para a telespectadora, para o telespectador, que é o resultado. Então, intenção de voto para deputado estadual, qualquer coisa estranha, o Alberto vai me interromper, mas a gente tem o candidato Cássio Navarro com 11,2%, o candidato Caio França com 10,2%, o candidato Paulo Correia com 3,4%, a Thelma de Souza com 7,6%, o Tenente Coimbra com 3,1%, o Marco Aurélio com 2,7%, a Solange Freitas com 10,6%, os três com mais intenções de voto, como em todas as outras pesquisas, são o Cássio Navarro, Caio França e a Solange Freitas, a Thelma de Souza, um pouquinho abaixo dos três, mas também muito bem colocada. A Audrey Cleis tem 3,4%, o Luciano Batista 1,5%, o Reco 1,5%, o Peitola 1,9%, o Marcelo Squassoni 1,5%
E os outros candidatos da Baixada ou candidatos de fora da Baixada também que têm intenções de voto aqui, tem 31,9%. Já passando para a rejeição de cada um desses candidatos a deputado estadual, o Cássio Navarro tem 2,6%, o Caio França 7,5%, o Paulo Correia 4,1%, a Thelma de Souza 7,2%, Tenente Coimbra 3,5%, o Marco Aurélio 3,2%, a Solange Freitas 3,1%, a Audrey Cleis 4,6%, o Luciano Batista 4,9%, o Reco 3,5%, Peitola 4,4%, Marcelo Squassoni 3,4%, e outros candidatos 3,2%. Não rejeitam ninguém, 62,2%. Então, é bastante natural que numa eleição proporcional a rejeição dos candidatos seja muito pequena. A intenção de voto dos mais votados na casa de 10% para deputado estadual e a rejeição, mesmo dos mais rejeitados, é sempre abaixo de 10%, no máximo 7,5%. Vamos ver agora a intenção de votos para deputado federal. Alberto Mourão tem 25,8%, Paulo Alexandre 13,2%, Rosana Vale 16,7%, esses aí com intenção de voto muito alta, inclusive bem mais alta que os com mais intenção de voto para estadual. O Júnior Bozella tem 2%, o Danilo Morgado 3,2%, o Gil do Conselho 0,8%, Farid Madi 4,9%, o Khaled 1,7%, Cido Barbosa 1,1%, Saturnino de Brito 0,5%, Ivan Sartori 1,2%, e outros candidatos têm 8,5%. Branco e nulo e não sabem dizer, 20%. É bom a gente ressaltar que na pesquisa para deputado estadual e federal, elas são espontâneas as respostas, porque o quadro de candidatos com mais de 400 nomes seria impossível de apresentar esse quadro para o eleitor escolher em todo o quadro de candidatos, o que a Justiça Eleitoral obrigaria. Então, esses dados são de respostas espontâneas. Vamos ver agora a rejeição de deputado federal. Rejeição de deputado federal. Alberto Mourão tem 3,4%, Paulo Alexandre 4,7%, Rosana Vale 4,5%, Bozella 6%, Danilo Morgado 6,7%, Bozella é 8%. Bozella é 8%. Gil do Conselho 2,9%, Farid 10,6%, Cido Barbosa 3,7%, Khaled 4,1%, Saturnino de Brito 2,5%, Ivan Sartori 3,2%, outros candidatos 3,3% e não rejeitam nenhum candidato, quase mais de 2/3 dos eleitores, 67,1%. Alguma observação sobre esses dados, Alberto? Sim. A gente pode ver que a Baixada Santista encontra-se numa posição geograficamente do estado meio que isolado por conta da Serra do Mar. E um eleitorado considerável, se a gente vê o eleitorado do estado de São Paulo, que é mais ou menos de 35 milhões de eleitores, a gente vê 1,5 milhão de eleitores que está concentrado aí, aptos para votar agora no ano de 2022, é significativo. Isso dá um pouco mais de 5% do eleitorado do estado de São Paulo, que está concentrado aí na Baixada Santista. E a consideração que eu faria é que esses 1,5 milhão de eleitores, vai acontecer por fato de faltar em menos de uma semana para a eleição, e a gente costuma, a margem de erro nossa não passa de 2%, nas outras eleições não passaram e não vai passar nessa também.
a gente vê aí que a Baixada Santista vai estar bem representada. Acredito que a Baixada Santista vai eleger de 4 a 5 deputados estaduais e no mínimo 3 federais. Tá? Então, eu acho que a Baixada Santista, com esse universo de 1,5 milhão de eleitores, que representa 5% do estado, todo o eleitorado do estado de São Paulo, que é mais ou menos de 35 milhões de eleitores, vai estar bem representada. É claro que isso depende muito, essa pesquisa ela reflete o momento, e o eleitor, de uma forma geral, ele acaba se decidindo, uma grande parte desse indeciso, desses votos ainda que não escolheram ainda, vão se decidir agora. E também tem um outro fator também, viu, Paulo, que a gente tem que considerar, que nós estamos agora numa época um pouco complicada, pós-Covid, uma economia bastante difícil para a população, e eu acredito também que o eleitor não tem muito interesse em estar votando para estadual e federal, que é diferente aí da Baixada. Eu vejo o eleitorado aí quer fazer os seus representantes, tem interesse em votar, e eles precisam ter os números, né? Procurar o número dos seus candidatos, porque viram um embaralhado de número aí, de 4 números para federal, 5 números para estadual, 3 números para senador, 2 números para governador e 2 números para presidente, acaba virando. Então, eu sugiro aí, como não vai poder entrar com o telefone e o celular na urna, para que ele leve a colinha, tá? Para que ele escolha o seu candidato e leve a colinha. Mas é uma amostra bem, viu, voltando ao assunto, viu, Paulo, e a todos que estão nos ouvindo e vendo, é uma amostra bem fiel da realidade hoje, tá? E volto a dizer, a Baixada Santista vai ter a sua representatividade de, no mínimo, 3 federais e 4 estaduais. Agradecemos muito a participação aqui no Opinião Litoral do diretor do Instituto de Pesquisa Data News, o Alberto Barros. Boa sorte aí na continuidade da carreira. Os números mostram, assim, uma fotografia do momento, como ele disse, mostram 4 candidatos a estadual com muita intenção de voto, muita chance de se eleger, 3 candidatos a deputado federal também com bastante chance de se eleger. Agora, há outros que, se a gente concentrar o nosso voto nos candidatos da região, a gente pode eleger outros candidatos e ter uma representação ainda maior do que essa. Chegamos ao final do Opinião. Para você, telespectadora, para você, telespectador, até amanhã, nesse mesmo horário de 1h25, e a reapresentação um pouquinho depois da meia-noite. Hoje, como é a Roda Viva, é um pouquinho mais tarde, e uma ótima semana para você que você merece.